Este é o segundo capítulo da carta aos Hebreus. O autor adverte para a atenção devido à mensagem do Evangelho. Ele considera que essa mensagem transmitida pelos profetas no Velho Testamento, profeticamente, ela foi cabalmente cumprida. O que se dirá então da mensagem anunciada pelo Filho de Deus? Portanto, devemos tomar cuidado de não desprezar os ensinamentos de Jesus Cristo, porque o relacionamento de Deus com a humanidade é diferente em todos os aspectos. Jesus venceu de forma poderosa e definitiva a morte e o diabo ali na crucificação, ali na cruz. Sua morte trouxe redenção a todos os que invocam o seu nome como Salvador e os tornou seus irmãos, algo do qual ele não se envergonha. Do versículo 1 até o versículo 4, ele fala justamente da atenção devida à mensagem. Versículo 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, a palavra nos chamando a atenção hoje para nós. Importa que nos apeguemos com firmeza essas verdades, a palavra de Deus, e jamais nos afastemos dela. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-me depois confirmado pelos que ouviram? Então, a pergunta, olha, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa palavra, negligenciarmos a salvação através de Jesus Cristo? É uma pergunta que a resposta nós sabemos, não tem como escapar. No versículo 5 ao versículo 9, é Deus e os homens. O versículo 5 diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual nós estamos falando. Então, esse mundo que há de vir não está sujeito aos anjos, não está sujeito aos anjos. Versículo 8: todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, todas as coisas foram sujeitadas a Jesus Cristo e não ficou fora do domínio dele. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por pouco tem sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então diz que Jesus Cristo, em determinado momento, ele foi feito menor que os anjos. Por quê? Porque ele passou pela morte. Ele provou a morte, ele provou o sofrimento na cruz. E depois ele foi coroado de toda a honra e de toda a glória. No verso 10 até o verso 13, o autor da salvação e seus irmãos. Verso 10, ele diz assim: pois todos os que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então ele fala: pois todos que santifica, com os que são santificados, todos vêm de um só, vêm de Deus, vem de Cristo. Por isso ele não se envergonha de nos chamarmos de irmãos. Versículo 12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E do versículo 14 ao 18, a morte de Jesus na cruz derrotou o diabo. Versículo 14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus teve que participar da morte também, para que fosse derrotado, destruído o diabo. Versículo 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão para toda a vida. Através do sacrifício de Cristo, através da morte de Cristo ali na cruz, ele nos livrou. Nós somos sujeitos à escravidão da morte, nós somos livres, libertos da morte. Versículo 18, para nós encerrarmos esse capítulo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso
para socorrer os que são tentados. Então, naquilo que Cristo sofreu, ele foi tentado, então ele tem o poder para nos socorrer quando nós somos tentados. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja na tua vida e no teu lar.